a gente entrar na mente de um dos filósofos mais polêmicos que já existiram, Friedrich Nietzsche. A nossa missão hoje é investigar uma coisa bem fundamental. Mas de onde de verdade vêm os nossos valores morais? Pois é, essa é a grande questão, né? E olha, para o Nietzsche, a resposta não é um debate filosófico chato, não. É a solução de um mistério. Então vamos pensar assim: a gente aqui agora somos detetives, e bem na nossa frente está a cena de um crime. Um crime que, acredite, definiu o mundo que a gente conhece hoje. Preparados? Então bora começar essa investigação. Então, para o Nietzsche, isso não era só uma pergunta qualquer, era o começo do que ele chamou de genealogia. O que é isso? Bom, basicamente, ele resolveu bancar o historiador forense, sabe, escavando a história da nossa linguagem, da nossa psicologia, para encontrar o ponto exato, o local do crime, onde os nossos conceitos de bom e mal nasceram. E claro, como em toda boa história de detetive, o primeiro passo é checar os suspeitos de sempre, né? Nietzsche foi direto numa teoria que era bem popular na época dele, mas que, para ele, não passava de uma pista falsa. Uma distração. E quem plantou essa pista? Um grupo que ele, com uma certa ironia, apelidou de psicólogos ingleses. A teoria desses psicólogos era bem simplesinha, na verdade. Eles diziam o seguinte: lá no comecinho, as ações boas eram só ações úteis. Se alguém fazia algo que ajudava a comunidade, o pessoal que recebia ajuda elogiava. Com o tempo, a galera esqueceu o motivo do elogio e a ação passou a ser considerada boa por si só. Parece lógico, né? Pois é, para o Nietzsche isso não fazia o menor sentido. E aí vem a resposta do Nietzsche, que é um soco no estômago dessa ideia. Ele basicamente diz que essa teoria toda está olhando para o lugar errado. Para ele, quem define o que é bom, nunca, mas nunca mesmo, é quem recebe a bondade. Os verdadeiros criadores de valores, esses aí são uma outra história, completamente diferente. Então, seguindo as pistas certas agora, a investigação do Nietzsche nos leva a um grupo bem antigo e, mais importante, poderoso. Ele argumenta que para a gente achar a verdadeira origem da palavra bom, a gente tem que olhar para um lugar específico, a moralidade dos mestres, dos nobres, da elite da época. E aqui a coisa fica interessante. O ponto central é esse. A moralidade dos mestres nasce da mais pura autoafirmação. Eles olhavam para si mesmos, para suas próprias ações e diziam: nós somos bons, simples assim, sem pedir licença para ninguém. Eles eram a medida do valor. Então, bom era tudo que se parecia com eles. E o ruim? O ruim, isso era quase um detalhe, uma consequência. Ruim era tudo aquilo que era comum, plebeu, fraco, enfim, tudo que não era eles. Ok, beleza. Então os mestres criaram essa ideia de bom versus ruim. Mas e o bem contra o mal? Essa luta que a gente conhece tão bem hoje em dia, de onde ela surgiu? É aqui que a nossa investigação de detetive desce para um porão bem mais escuro. Um lugar que nasceu de uma emoção poderosa e ao mesmo tempo muito corrosiva. E a peça-chave para decifrar esse mistério é uma palavra que o Nietzsche pega emprestada do francês ressentimento. E presta atenção, isso não é só um ressentimento comum de ficar chateado com alguém. Não, não. É um veneno que fica guardado. É um ódio que não pode agir, um ódio impotente que fica fermentando ali no escuro, só esperando uma chance. E essa chance, essa válvula de escape, para o Nietzsche foi uma explosão de criatividade, uma criatividade bem sombria. E o que é genial, e ao mesmo tempo terrível aqui, é que a lógica vira de cabeça para baixo. A moralidade dos escravos, ela não começa dizendo nós somos bons. Não, ela começa dizendo eles são maus. O primeiro passo é apontar o dedo para o mestre, lá em cima, e dizer aquele ali, aquele é o mal. E só depois, como se fosse um eco, essa moralidade olha para si mesma e pensa, bom, se eles são o mal, então nós, os coitados, os oprimidos, nós temos que ser o bem. E é aqui que a gente vê o confronto direto. O ringue está montado. De um lado, uma moralidade que é ativa, que cria valores a partir da própria força, do sim para a vida. Do outro, uma moralidade que é reativa, que constrói tudo em cima da fraqueza e de um desejo de vingança. Para o Nietzsche, a história inteira da humanidade é, no fundo, o palco dessa luta. E agora o nosso detetive finalmente aponta para a cena do crime, para o momento exato em que essa moralidade reativa, nascida do ressentimento, declarou guerra total aos valores dos mestres. Nietzsche tem um nome para esse evento, um nome que ecoa na história: a revolta dos escravos na moral.
E é nesse ponto que a investigação do Nietzsche fica bem específica. E, vamos ser honestos, bem controversa. Ele aponta para o povo judeu, que ele descreve como uma nação sacerdotal, como sendo o ponto de partida dessa grande virada. Foi um ato, na visão dele, da mais profunda e inteligente vingança espiritual contra os opressores da época. Foi virar o jogo completamente e declarar: não, esperem aí, os miseráveis, os sofredores, eles é que são os bons. E aqui a gente consegue ver essa inversão, preto no branco. Pensa só, tudo que era símbolo de nobreza, poder, orgulho, felicidade, de repente levou um carimbo de mal. E do outro lado, tudo que era visto como desprezível, a pobreza, a fraqueza, o sofrimento, tudo isso foi parar num pedestal. Virou a nova definição de bem. De uma hora para outra, ser fraco não era mais um defeito. Pelo contrário, virou uma prova de virtude. Então tá, depois de mais de 2000 anos dessa guerra silenciosa, dessa batalha de valores, quem ganhou? Quem saiu vitorioso? A investigação do Nietzsche chega agora no seu clímax. E o veredito dele, olha, é surpreendente. A resposta é curta e grossa: a revolta dos escravos na moral venceu. Simples assim. Para o Nietzsche, não tem nem discussão. Os valores que nasceram lá atrás, do recentemente, não só lutaram, eles dominaram completamente o campo de batalha. O mundo que a gente vive hoje é o resultado direto dessa vitória. E o Nietzsche via as impressões digitais dessa vitória em todo lugar. Para ele, os valores judaico-cristãos que formam a base do Ocidente, as nossas ideias de democracia, de igualdade, de direitos humanos, tudo isso, sem exceção, é herança direta daquela revolta. Aquele nobre, que ele chamava de besta loura, de animal de rapina, foi colocado numa jaula, foi domesticado e se transformou no que ele descreve com desprezo como um animal de estimação. Só que, para o Nietzsche, não tem nada para comemorar aqui. Nada mesmo. O que ele enxergava nesse resultado era um grande nivelamento por baixo. Era a perda de qualquer desejo por grandeza. Essa vitória toda, no fim das contas, resultou num esgotamento, num cansaço da própria humanidade. Um sentimento que ele deu um nome famoso: niilismo. E é assim que a nossa investigação termina. Mas ela termina nos deixando com uma última pergunta no ar, uma provocação final. Se essa guerra de valores moldou absolutamente tudo que a gente foi e tudo que a gente é, quem pode garantir que ela realmente acabou? Ou será que essa batalha tão antiga continua acontecendo em silêncio dentro de cada um de nós, dentro da nossa cultura, só esperando o momento certo para explodir de novo?